escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Fez você e eu, você e eu, você e eu. Quem fez você e eu foi Deus, nosso Pai. A paz do Senhor, professores do Ministério Infantil. Aqui é a Tia Lene, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês sugestões de atividades para a classe do Jardim de Infância. Fique conosco e vamos juntos aprender algumas atividades dinâmicas que a criança mesmo deve realizar para que o ensino seja significativo e ela possa guardar a palavra de Deus no seu coração. É importante você retomar com a criança algo que ela já aprendeu na aula anterior. Lembra que na nossa aula anterior nós demos uma sugestão que a criança pudesse desenhar a sua mãozinha na folha sulfite, depois você levou figuras para a sala de aulas da criação de Deus para enfatizar que Deus é o Criador e criou todas as coisas que há no mundo. Então, ela desenhou, levou essa atividade para casa, porque ela foi desafiada a levar para casa para poder contar a sua família, ou seja, a criança está sendo evangelizada e está evangelizando. Escola Bíblica Dominical, ela ensina, mas ela também discipula, ela instrui, ela evangeliza. Então é muito importante ter isso em nosso objetivo. A criança levou para casa e agora ela vai dar a devolutiva para você. Você vai perguntar para ela como foi a experiência de você contar essa história para sua família. Você contou para o seu amigo? Então aguarde ela responder, ela interagir para que você possa dar continuidade à aula. Parabenize essa criança por ter levado a palavra de Deus à sua família. E depois, relembre essa criança que na aula passada a gente falou sobre gratidão e questione com ela: você quer ser grato a Deus? Pelo que você quer ser grato a Deus? Então essa criança vai dizer palavras, você pode escrever essas palavras, né? Eu sempre uso post-it, né? Que é algo fácil, pequeno, para a gente estar destacando. Então, escreva: eu quero agradecer a Deus pela minha família. E você pode ter na sala de aula, né, o pote da gratidão. E você está colocando esse papelzinho lá dentro, dizendo: ó, nós somos gratos pela nossa família. Muito bem. Uma pequena retomada da nossa aula. Você já vai iniciar a sua aula dizendo para as crianças, vai orar, agradecer, né? Já vai fazer todo aquele momento especial de falar com Deus. A oração, ela é essencial, né? Iniciar a pauta da EBD, ela tem que ter uma sequenciação. Nós temos aí um vídeo que vai falar sobre a pauta da EBD. E olha só, aqui você vai chegar na sala de aula e vai dizer assim: crianças, a minha Bíblia está muito feliz e ela quer contar algo para vocês, algo especial. Ela quer apresentar para você, porque a Bíblia é cheia de coisas maravilhosas. E hoje ela quer falar para você que aqui dentro tem algo muito especial, tem algo que Deus ama muito, que Deus
cuida, que Deus tem um carinho especial. Deus ama com muito amor. Isso que eu vou mostrar para vocês. Então você chama a criança um por vez, mas faça um combinado com elas. Olha, vocês não podem contar para ninguém. No final, que todos verem, nós vamos então falar o que você viu aqui, que é muito amado pelo Senhor. Então, você vai abrir e aqui dentro tem o quê? Um espelho, né? Eu amo essa dinâmica porque a criança, ela é curiosa e aí você vai mostrar o rostinho dela, enfatize com a criança. Olha como é lindo, olha como é linda, como que Deus ama, Deus tem um carinho especial. Olha, isso aqui é um projeto de Deus. Então, muitas crianças estão com a autoestima baixa. Muitas vezes você trabalha com crianças com área de risco, que não tem amor, que não tem carinho, e é uma oportunidade de você dizer para ela que a Bíblia diz que Deus a ama. Muito legal, né? É muito interessante essa atividade e você pode depois ler o versículo bíblico com ela. Aqui dentro, né, está o versículo bíblico da aula de hoje, Gênesis 1 e 27, Gênesis 1 e 27, aonde ela vai aprender que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele criou macho e fêmea. Então a nossa aula de hoje, ela vai enfatizar a criação de Adão e a criação de Eva. Você vai contar essa história, depois de você contar toda essa história para a criança, que vai vir a atividade. Mas como eu sempre digo, é importante você mostrar na Bíblia Sagrada. Pegue a Bíblia, depois que você fez essa dinâmica, e olha, agora a gente vai ler um versículo da palavra de Deus. Você já fez os cânticos acerca da sua aula da criação, né? Que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E agora vem o momento de você estar aqui, ó, colorindo o versículo bíblico. É importante você pegar o giz de cera, pegar com a criança, abrir a Bíblia da criança e colorir. Tia, as crianças não têm Bíblia. Então é importante você ter na sala de aula Bíblias e junto com ela mostrar, pega uma Bíblia grande e mostra, né, aonde está o versículo bíblico e vai colorindo. A criança precisa entender que a palavra de Deus é verdadeira e que tudo que está escrito aqui é o livro de Deus, que ele nos deixou para conhecê-lo mais e adorá-lo de todo o nosso coração. Ok? Feito uma introdução, você agora vai dizer a ela que você vai falar especificamente que Deus fez o homem no 6º dia da criação, né? A lição já traz que Deus, né, criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e depois o homem, né, estava ali só, depois ele fez ele descer em um profundo sono e ali ele criou a Eva a partir da costela de Adão. Então você já vai contar essa história. Eu não vou me prender à história bíblica, mas é importante você aplicar, não só contar a história, aplicar para a criança que Deus criou. Que Deus criou o homem para um projeto. Nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou perfeito, Deus nos ama e tem um cuidado especial por nós. E é importante você dizer assim, agora chegou o momento da nossa atividade. A gente já aprendeu que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher, enfatizando que Deus criou o menino e que Deus criou a menina. Deus não erra. Se você nasceu menino, você é menino. Se você nasceu menina, você é menina. Você é um projeto de Deus, né? Então, na sala de aula, você pode fazer uma atividade de recorte, de colagem com as crianças. Que atividade seria essa? Essa atividade eu preparei para trabalhar com a minha turma. Olha lá, eu vou levar para a sala de aula o círculo, né? Vou levar para a sala de aula o retângulo e esses pequenos quadradinhos. Também vou levar para a sala de aula o triângulo e vou estar levando também para a sala de aula o círculo e os círculos pequenos. O que a gente vai fazer com isso daqui? Nós vamos montar
montar o menino e vamos montar a menina. Então a criança vai, né, colorir, vai fazer toda a sua criatividade, depois ela vai recortar e colar. E vai ficar assim, ó. Aqui é uma sugestão. Claro que criança é muito mais criativa do que nós adultos. Aqui é o menino. Olha que legal como que ele vai ficar. Então, aqui eu utilizei o retângulo, o círculo, as mãozinhas feitas aqui de barbante, né? Feito de barbante, e ele vai, ó, vai ficar assim. Por quê? Porque o objetivo depois é a gente fazer um quadro. Você vai escrever aqui, ó, pode ser no papelão, pode ser também no prato descartável, assim, de papelão, ou pode ser uma placa de papelão, uma caixa de papelão. Olha aqui que legal, você vai colar e ele vai fazer a posição das mãozinhas dele, ó. Se ele quer que fique, como que ele vai querer ficar aqui no quadro? Olha que interessante como que fica colado, e vai enfatizar, sou menino, e colocar Gênesis 1:27. Ele vai levar para casa e ele vai citar o versículo bíblico para sua família. Esse vai ser o desafio. Então a criança vai estar sendo participativa do processo da atividade. Ela não só vai ficar colorindo ou ligando alguma coisa como vem na revista, né? Mas algo mais dinâmico. A mesma forma as meninas, né? Olha lá como que vai ficar a menina. Eu sou menina, sou criação de Deus, sou amada do Senhor. Também o cabelinho feito de barbante, também as perninhas, olha só que linda que fica a menina. Por isso que é importante você levar também muita canetinha. Leva canetinha, porque criança ama usar canetinha. E ela vai fluir a sua criatividade. Você vai dizer assim, ó, nós somos criados à imagem de Deus. Deus é criativo e você também é criativo. Veja quantas coisas lindas Deus fez, coloridos e diferentes, de diferentes espécies. Então, você também é criativo. Então, incentive a criança a usar a sua criatividade. Deixa ela fazer do jeitinho dela. Não influencie. Deixe ela fazer do jeitinho dela. Tia, não tenho folha de sulfite, né? Não vai dar tempo de eu comprar folha de sulfite. Não tenho condição aqui na minha cidade, uma cidade pequena, não temos folha de sulfite. Então, você pode usar caixas de papelão, ó, da mesma forma, o mesmo processo, só que aí, como é caixa de papelão, você vai ter que levar cortado já os círculos e os triângulos, porque o papelão é grosso, a não ser que você utilize a caixa de sapato, que ela é bem fininha, né, para a criança recortar. Mas olha só, é bem legal, você leva, você pode usar tanto giz, cera, quanto você pode usar tinta guache. Tia, eu não tenho pincel, mas você pode comprar cotonete. Compra cotonete e leve uma tampinha de garrafa PET e aí ela vai passar aqui a tinta e vai colorir. E as canetinhas para ela fazer, né, ali os enfeites, e ela vai amar. Então aqui, ó, o menino e a menina também, né? Tanto o menino quanto a menina, você pode estar levando para a sala de aula. Um recurso simples, mas a criança vai amar. E deixe sempre, né, o versículo bíblico para ela levar para casa e desafiar ela a contar que Deus fez o homem e a mulher e que Deus também as criou e que tem um grande amor por ela. Gostou? Eu amei esse recurso visual. E você pode também, já foi trabalhado aqui no nosso canal, mas eu trouxe a sugestão para você trabalhar com as canetinhas, olha só. Também a placa, né, que você pode estar, né, fazendo vazado para a criança, e aí você leva para a sala de aula, ela coloca, você vai falar assim, ó, agora a gente vai fazer uma criação. Deus criou e você vai criar também. Então ela vai pegar a canetinha e ela vai fazer o contorno. Tá? Ela vai fazer o contorno aqui, ó, em volta, você vai auxiliando, coloca a placa. Eu coloquei aqui o prendedor, porque a criança no jardim de infância, a coordenação motora ainda, né, está ainda em desenvolvimento e ela pode soltar. Então você pode fazer isso tanto com o menino quanto com a menina,
tá? E entregar a ela também, dando a sugestão dos recursos que ela pode usar, canetinha, o giz de cera, o colorido, né? Lápis de cor, tinta. Então vai ficar a critério do material que você tem para trabalhar com a sua criança na sala de aula. Barbante para ela fazer os cabelinhos. Não tem barbante, você pode, como eu expliquei na aula passada, você pode pegar o giz pastel, você pode pedir para a criança colorir assim, ó, colorir bastante. Depois que ela colorir o papel, você pede para ela rasgar ou picotar com a tesoura. E aí você pode fazer o cabelinho do menino, o cabelinho da menina. Essa atividade é uma atividade mais prazerosa. Por quê? Porque ela está recortando, pintando, colando, criando. Ela está participando do processo, diferente de você levar para a sala de aula a atividade já impressa. Leva a atividade impressa, rapidinho ela vai colorir, porém ela vai sobrar tempo, vai ficar ociosa e ela pode dar um pouquinho de trabalho na sala de aula. Então, tudo aquilo que a gente envolve a criança, ela participar, vai ser significativo para ela e ela vai ter um aprendizado maior da palavra de Deus, ok? Também eu quero deixar para você, professor, um subsídio. Que subsídio é esse? O subsídio do significado da imagem e semelhança de Deus. Nós também estamos estudando lá nos adolescentes sobre a imagem e semelhança de Deus e eu achei importante esse subsídio para trazer para você. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Muitas vezes a gente fala, semelhança física? Não. A ser imagem e semelhança de Deus está relacionado à nossa semelhança natural, ou seja, Adão e Eva tinham uma semelhança natural com Deus. Qual era essa semelhança natural? Eles foram criados como seres pessoais, tendo mente, tendo emoção, autoconsciência e livre-arbítrio. Deus também tem o livre-arbítrio, Deus tem as emoções, Deus tem a consciência. Então, nós somos parecidos com Deus nessa semelhança natural. Na semelhança também social, Deus é, em essência, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele faz com que o homem também seja capaz de relacionar-se com as pessoas, né? Então, Deus se relaciona com o Pai, Filho e Espírito Santo e nós também nos relacionamos uns com os outros. Então, essa é uma semelhança. E existe a semelhança natural, né? Eles tinham a semelhança moral quando eles foram criados. Deus, ele é um ser moral. Adão e Eva também eram um ser moral, né? Eles eram santos antes do pecado, mas nós podemos hoje ser santificados através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, aceitando Jesus como o nosso Salvador. A semelhança espiritual, ou seja, Deus é espírito, certo? Deus é espírito e na criação Deus deu parte imaterial também ao homem, porque o homem é formado de corpo, alma e espírito. Então essa é só um subsídio para você, professor, ter consciência do que é semelhança, né, imagem e semelhança de Deus, para que você possa, de uma maneira, instruir a sua criança. Forte abraço para você e até a próxima no nosso Momento MIPS Kids de formação do professor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.